Queridos amigos, queridas amigas, muito bem-vindos a esse espaço de reflexão, ao nosso canal, onde procuramos trazer não só informações de qualidade, mas um compartilhamento de ideias que possa fazer com que vocês que estão aí do outro lado reflitam e não simplesmente acreditem em tudo aquilo que está sendo falado. Reflexão, buscar as suas próprias evidências, buscar a consistência e a veracidade dessas informações. Esse é o chamado jogo aberto, é o jogo que nós devemos jogar com todas as pessoas, porque é assim que nós formamos uma consciência crítica de saúde. E hoje nós estamos assolados e cercados por uma ambivalência que é necessário que nós possamos traçar um caminho para que vocês entendam se nós estamos caminhando sobre um campo minado ou sobre uma estrada segura. O mundo dos hormônios. Como muitos de vocês já nos acompanham e sabem, eu sou uma pessoa que dedico 100% da minha vida profissional ao universo dos hormônios. Há mais de 3 décadas e meia que eu dedico integralmente a minha vida à prática hormonal. E hoje o que a gente está precisando trazer aqui para a discussão é a dicotomia, é a antítese, é a diferença entre um hormônio e uma droga, chamada esteroide anabolizante. Quando o indivíduo entra em declínio hormonal, ele vai a partir dos 25 a 30 anos, perdendo naturalmente a sua capacidade de produzir hormônios. Esse é um fenômeno natural, vai acontecer com todos nós. Em algumas pessoas pode inclusive acontecer mais cedo, começar esse declínio em idades menores. Pode inclusive já existirem situações que a pessoa já nasce com um dado declínio hormonal devido a inúmeros fatores que não cabem ser considerados no contexto do que eu trouxe a apresentar a vocês hoje. Ou algumas pessoas, devido a esses mesmos fatores, podem adiar esses declínios hormonais, torná-los mais suaves, ocorrer um determinado lapso de tempo maior. A sequência com que esses hormônios caem não é a mesma. Uma pessoa pode decair um dado hormônio numa determinada idade e uma outra só decair esse mesmo hormônio muito mais. Enfim, o declínio hormonal é algo que vai acontecer com 100% de todos nós que ultrapassarmos os 30 anos de idade. Porém, a forma e a sequência com que esses hormônios caem é algo tão individual quanto a nossa impressão digital. E quando esses indivíduos, caímos, a produção, a capacidade natural de produzir esses hormônios, é proposta a reposição desses hormônios que vão declinando como uma ferramenta importante para a promoção de qualidade de vida. Uma vez que os hormônios controlam eventos como restauro, reparo, comunicação, síntese, permeabilidade, excreção, secreção, anabolismo, esses eventos em seu conjunto, produzem um estado desejável no corpo de todos nós, chamado homeostase do meio interno. O que se propõe quando o indivíduo começa a suplementar, começa a repor um dado hormônio? É que ele se mantenha nesse estado de equilíbrio pelo maior tempo que for possível de vida e que esses declínios hormonais provoquem a menor quantidade de danos possível, desacelerando, lentificando e tornando todo esse processo catabólico chamado envelhecimento algo mais suave. E à medida em que eu vou mantendo a minha capacidade funcional por mais tempo, eu vou me tornando um indivíduo potencialmente mais saudável e menos vulnerável às doenças da velhice. Esse é o princípio básico. O problema é que dentro desse princípio básico acabou surgindo uma confusão conceitual, que é o uso sistêmico de esteroides anabolizantes. A finalidade de usar um anabolizante é uma finalidade completamente distinta de usar um hormônio bioidêntico para corrigir uma insuficiência ou uma deficiência de um dado hormônio que é detectada através de uma avaliação clínica e ou laboratorial. Eu preciso devolver pequenas quantidades de um hormônio que você mesmo produziu durante sua vida inteira. E essa suplementação, essa reposição é feita com uma molécula que tem exatamente a mesma estrutura daquele hormônio que você perdeu. Por exemplo, um homem que entra em declínio na produção de testosterona. Quando ele vai suplementar, quando ele vai repor essa testosterona que ele está perdendo, é introduzido no corpo dele a mesma testosterona que ele não consegue mais produzir naquela mesma quantidade e naquela mesma frequência. É o conceito da bioidentidade hormonal. A ciência evoluiu para um ponto em que eu consigo produzir
artificialmente em laboratório uma molécula que tem exatamente a mesma estrutura do hormônio que você está declinando e não consegue mais produzir na sua plenitude. Essa é a chamada reposição hormonal bioidêntica. Do outro lado, o indivíduo está lá em busca pelo corpo perfeito. A sociedade hoje é composta de pessoas que estão se expondo cada vez mais em redes sociais, lugares públicos. Muitas dessas pessoas buscam aquele corpo perfeito, aquele corpo musculoso, aquele corpo sem gordura, aquele corpo tanquinho. E surgiu há muitos anos atrás e não mudou a suplementação de esteroides anabolizantes. Essas moléculas têm a estrutura molecular diferente dos hormônios, elas são classificadas de hormônios, mas é uma classificação completamente inadequada, completamente equivocada. Essas substâncias são remédios, elas são fármacos que, ao entrarem no nosso corpo, produzem um efeito metabólico muito potente, que é o crescimento muscular, a hipertrofia muscular. Essa hipertrofia é a base de retenção de glicogênio e de crescimento sarcoplasmático, ou seja, o músculo incha igual uma bola de soprar. Aquilo é muito sedutor, porque a conquista desse corpo inchado e forte, potente, falsamente saudável, é uma busca que o sacrifício é muito pequeno. Você usa essas substâncias pela via oral ou usa essas substâncias pela via injetável em determinadas doses, frequências, cumprindo determinados ciclos de 30 dias, 60 dias, 90 dias e vai realmente ficar lindão, vai realmente ficar lindona. Dá para bater um monte de foto no Instagram. O problema é o dia seguinte, que não é discutido. Qual é o preço que o indivíduo paga ou potencialmente irá pagar por estar expondo o seu corpo a essas moléculas que não existem dentro dele? Primeira coisa, quando eu introduzo essas moléculas anabolizantes que não são hormônios, mais uma vez eu reitero a importância dessa compreensão, são remédios com ação hormônio-símile. Por não existirem dentro do nosso corpo, essas moléculas irão provocar a necessidade de metabolização hepática. Essas moléculas costumam ser altamente agressivas para o nosso fígado, exatamente por esse processo de metabolização contínua, e as doses são muito elevadas. O fígado tem um trabalho colossal para tentar modificar e atenuar o poder dessas moléculas. A hepatotoxicidade, a capacidade de danificar o seu fígado, é algo que não pode ser deixado de lado na reflexão do dia seguinte. Essas moléculas ocupam os lugares dos hormônios dentro do nosso corpo, ocupam os receptores. E quando elas passam a ocupar receptores, elas passam a provocar mensagens negativas para que o próprio corpo diminua ou até suprima a sua própria produção natural. É o chamado efeito supressor endógeno. Essas substâncias vão paulatinamente, à medida que o uso vai se prolongando, vai se cronificando, elas vão contribuindo para diminuir cada vez mais a produção própria de hormônios. E quando você termina um ciclo desse aí, a maior parte dessas pessoas está com os níveis hormonais próprios lá embaixo. O corpo, para tentar compensar essa deficiência natural, aumenta a síntese de uma proteína carreadora chamada Sex Hormone Binding Globulin, ou SHBG. E ao aumentar os níveis de SHBG, o excesso de SHBG provocado pelo excesso de anabolizante provoca resistência à insulina. E a resistência à insulina dificulta a penetração celular da glicose, e essa glicose que não consegue entrar nas células vai se armazenar no tecido adiposo branco. Outro problema do day after: as pessoas que usam anabolizantes, quando vão saindo desses ciclos, elas saem com a produção hormonal menor e saem metabolicamente mais desequilibradas, fazendo lipogênese, fazendo resistência à insulina, muitas vezes distúrbios catabólicos que acabam levando a uma aceleração dos processos do envelhecimento, atrofia ovariana, atrofia testicular, infertilidade masculina e feminina, e eu acho que é um preço muito alto que a vaidade nos cobra em detrimento da nossa saúde. Se você é, ou foi, ou será usuário de anabolizante, isso não me diz respeito. Mas eu, como médico, tenho um dever ético de falar para vocês que reflexões são necessárias antes de usar anabolizantes, porque você pode estar comprando ouro de tolo. Você pode estar sacrificando a sua vida e a sua própria saúde para bater uma foto e publicar no Instagram com a barriga tanquinho. É muito pouco para tantos danos que
que essas substâncias podem provocar no seu organismo. Um corpo bom, um corpo musculoso, um corpo perfeito, senhores e senhoras, exige um esforço descomunal. É malhar da forma certa, na regularidade certa, na recorrência certa, na alimentação certa, na suplementação certa. Tudo isso concorre para um corpo saudável, e aquele corpo dos sonhos só é conquistado com muito esforço, com muito hard working. Não acredite em ouro de tolo. É essa a mensagem reflexiva que eu deixo aqui para vocês. Um forte abraço e muito obrigado.